Olá pessoal, eu sou o professor Jansen Racco, sou historiador e especialista em ciência política e este é o canal Globalmente e eu quero dar as boas-vindas para você que passa por aqui e troca ideias com a gente sobre história contemporânea, atualidades, políticas, geografia. Se você gosta desses assuntos, inscreva-se aqui no canal, ative todas as notificações e, claro, deixe seu like nesse vídeo e compartilhe com os seus contatos, porque hoje eu vou falar brevemente da história do Havaí. Você conhece a história do Havaí, que é o 50º estado dos Estados Unidos? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque recentemente a mídia deu grande cobertura para os incêndios de grandes proporções que aconteceram na ilha de Maui, que deixaram centenas de mortos, desabrigados, pessoas desaparecidas, cidades destruídas. E foi, sem dúvida nenhuma, um incêndio de grandes proporções e altamente desastroso para aquela população e que está diretamente envolvido com as questões climáticas, com as questões ambientais, que cada vez é mais urgente a responsabilidade de cada um de nós e das nações em relação à preservação e ao cuidado com o meio ambiente. O Havaí é um estado bastante interessante porque, politicamente, ele faz parte dos Estados Unidos, está submetido às leis, à presidência dos Estados Unidos, tem o seu governador, os seus senadores, deputados, tem os seus representantes no colégio eleitoral nos Estados Unidos, né? Ou seja, faz parte da Federação dos Estados Unidos da América, como qualquer um dos outros 50 estados daquele país. Mas, culturalmente, a população originária do Havaí não tem nada a ver com a cultura dos nativos dos Estados Unidos ou dos primeiros colonos que foram transformar aquela região no país que nós conhecemos como Estados Unidos. Os habitantes originais do Havaí, eles têm muito mais a ver com a cultura dos povos da Oceania, dos polinésios mais especificamente, até porque a sua população é de origem polinésia, né? Os primeiros habitantes do arquipélago do Havaí, que fica no meio do Oceano Pacífico, eram polinésios. E a cultura local tem muito mais a ver com a cultura dos povos da Oceania, principalmente os polinésios. E essa é uma história também bastante interessante, porque o Havaí é um arquipélago, né, automaticamente com algumas ilhas, tem uma grande ilha onde fica a maior parte da sua população, que no total tem cerca de 1,5 milhão de habitantes, e a capital do Havaí é a cidade de Honolulu, que também é a sua cidade mais populosa. Em 1810, no início do século XIX, o Havaí se tornou uma monarquia. O rei Kamehameha I foi quem se tornou capaz de unificar as tribos presentes nas ilhas do arquipélago do Havaí, unifica essas tribos e estabelece a monarquia do Reino do Havaí, que foi liderada a partir de 1810 pelo rei Kamehameha I. Ele foi esse unificador e o primeiro rei do Havaí. E deu início à primeira dinastia de reis do Havaí, que foi a dinastia Kamehameha, que teve, ao longo do tempo, 5 reis, todos eles conhecidos por esse mesmo nome, o primeiro, o segundo, até o quinto, e eles governaram o reino do Havaí até 1873. De 1873 a 1893, o Havaí foi governado por uma segunda dinastia com 2 reis, na verdade um rei e uma rainha, a dinastia Kalakaua. E em 1894, o Havaí teve um processo de
de instabilidade política e 4 anos depois ele foi invadido pelos Estados Unidos e anexado por esse país. Em 1900, exatamente, passou a ser oficialmente um território dos Estados Unidos e, é claro, a monarquia de quase 100 anos que governou o Reino do Havaí foi abolida e, a partir de 1900, o Havaí se torna um território oficialmente ligado aos Estados Unidos. Outras questões também que são interessantes nesse processo é que em 1941, já fazendo parte do território dos Estados Unidos, o Havaí foi bombardeado pelos japoneses na Segunda Guerra Mundial, 1941, em Pearl Harbor, e aquele ataque foi, de certa maneira, surpreendente, e alguns historiadores, alguns especialistas vão dizer que a bomba atômica dos Estados Unidos nas cidades de Hiroshima e Nagasaki foi também uma revanche pelos ataques em Pearl Harbor. É relativo, né? Muito mais uma demonstração de força naquele novo cenário geopolítico que se desenhava. E aí eu ficava me perguntando, mas por que o Japão, então, não acertou, não mirou nos territórios contínuos dos Estados Unidos, causariam muito mais impacto? É porque a estratégia japonesa era de ampliar a sua influência pelo Oceano Pacífico. Chegou a dominar algumas ilhas da Oceania nesse processo, exerceu influência até na Austrália, chegou a dominar a Península Coreana durante algum tempo, chegou a ter algum domínio sobre a China, e a estratégia política japonesa naquele período ali que vai culminar na Segunda Guerra Mundial é de exercer influência nos territórios do Pacífico, mais especificamente. Em 1959, o Havaí se tornou o 50º estado dos Estados Unidos, só em 1959. E, é claro, hoje tem lá o seu governador, faz parte da política estadunidense, inclusive tem os seus representantes, poucos, mas tem representantes lá naquele famoso colégio eleitoral, que é quem de fato escolhe o presidente dos Estados Unidos. Se você quiser saber mais sobre o sistema eleitoral dos Estados Unidos, é só usar aqui os comentários e escrever as palavras Sistema Eleitoral dos Estados Unidos. Se a gente tiver uma quantidade razoável, eu gravo um vídeo explicando essa relação, que será bastante interessante também. Se gostou desse vídeo, falando um pouquinho mais sobre a história recente do Havaí, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo nos seus contatos. E em breve a gente volta para mais vídeos nesse canal. Até lá!